Você já se perguntou por que muitas vezes, quanto mais atenção você dá a alguém, mais essa pessoa parece se distanciar? E por que, inversamente, aquele homem que parece não precisar de ninguém é justamente quem todos desejam ter por perto? O segredo não reside em táticas de manipulação baratas, mas em uma lei fundamental da natureza humana que os estoicos dominavam com perfeição: o poder do vácuo. Fazer alguém se apegar a você em silêncio não é sobre o que você faz, mas sobre o que você tem a força de não fazer. No estoicismo, aprendemos que o magnetismo real nasce da autossuficiência. Quando você se torna um homem que não busca validação, você cria um espaço de mistério e segurança que as pessoas sentem uma necessidade instintiva de preencher. Neste vídeo, vamos mergulhar na psicologia da atração passiva. Vamos entender como figuras como Marco Aurélio e Sêneca utilizavam a economia de presença e o domínio das emoções para se tornarem figuras de autoridade inabalável. Você vai descobrir que o apego silencioso é uma reação química ao seu autocontrole. Se você é o homem que sempre está disponível, que responde instantaneamente e que entrega todo o seu mundo de bandeja, você não está gerando atração, você está gerando tédio. Hoje, você aprenderá a inverter esse jogo, transformando o seu silêncio na sua ferramenta mais poderosa para ocupar o pensamento de alguém. Mas antes de revelarmos as chaves para essa transformação de caráter, precisamos separar os homens dos meninos. A jornada para a soberania exige foco. Agora entenda o conceito central. O apego nasce na ausência, não na presença. Quando você está presente o tempo todo, você é apenas um dado estatístico na vida de alguém. Mas quando você retira a sua presença para focar no seu propósito, você deixa um vácuo. E a mente humana detesta o vazio. Ela tenta preenchê-lo com pensamentos, suposições e, eventualmente, desejo. O homem estoico não joga jogos. Ele simplesmente vive uma vida tão densa de significado que a sua atenção se torna um recurso escasso e valioso. É essa escassez real que faz com que ela se apegue em silêncio, tentando decifrar o que se passa na mente de um homem que parece se bastar. Ao longo das próximas partes deste guia, vamos dissecar como você pode cultivar essa aura de imperador moderno. Não se trata de ser frio ou rude, mas de ser sólido. É a diferença entre uma poça de água que qualquer um pisa e um oceano profundo que exige respeito e coragem para ser explorado. Se você está pronto para deixar de ser o homem que corre atrás e passar a ser o homem que é buscado pelo seu valor intrínseco, o seu treinamento começa agora. A disciplina é o alicerce de quem não se deixa levar por carências momentâneas. É a força de vontade de silenciar o celular e focar no treino, no livro ou no trabalho, sabendo que a sua evolução é o que realmente importa. Comente disciplina. Agora, se você está comprometido em construir um eu tão forte que o apego alheio seja apenas uma consequência natural da sua grandeza, este comentário é o seu pacto com a sua própria evolução. Prepare a sua mente. O que você vai aprender aqui vai mudar a forma como você se relaciona não apenas com as mulheres, mas com o mundo. O homem que aprende a ser o mestre do próprio silêncio torna-se o senhor dos corações alheios, sem precisar disparar uma única palavra de súplica. Vamos começar a forjar a sua presença magnética. O primeiro pilar para fazer alguém se apegar em silêncio é o que chamamos de presença escassa, ou a economia do tempo. No estoicismo, Sêneca alertava que não é que temos pouco tempo, mas que perdemos muito. O homem que faz do seu tempo algo banal e infinito para os outros está, na verdade, comunicando que a sua própria vida não tem valor. O erro que destrói o mistério é a hiperpresença. Se você está sempre lá, se você aceita convites de última hora e se você faz da companhia de alguém a sua prioridade máxima,
Você deixa de ser uma figura de valor para se tornar um objeto de conveniência. A solução prática é a aplicação da lei da escassez. A sua presença deve ser um evento, não uma constante. Imagine um recurso natural. O ar está em todo lugar e por isso ninguém pensa nele até que falte. O ouro é raro, difícil de minerar e está escondido em camadas profundas. Por isso, o mundo inteiro o persegue. O apego silencioso nasce quando ela percebe que o seu tempo é disputado pelo seu trabalho, pelos seus estudos e pelo seu desenvolvimento pessoal. O desinteresse dela é o destino do homem que não tem nada melhor para fazer. Quando você retira o excesso de presença, você força a imaginação dela a trabalhar. Ela começa a se perguntar: onde ele está? O que ele está fazendo que é mais importante do que eu? É nesse silêncio da sua ausência que o apego floresce. O homem estoico não evita a presença por joguinhos de conquista, mas por dever. Ele tem um império para construir e uma alma para polir. Quando você está com alguém, você deve ser absoluto e intenso. Mas quando você sai, você deve desaparecer completamente no seu propósito. Essa transição entre a presença total e a ausência absoluta cria um contraste magnético. A pessoa sente o peso da sua falta, porque a sua companhia é revigorante, mas a sua vida é independente. O apego em silêncio ocorre porque ela sente que precisa conquistar um espaço na sua agenda lotada de significado. Um erro comum é acreditar que quem não é visto não é lembrado. Na psicologia da atração, a regra é inversa. Quem é visto demais torna-se invisível. Se você quer que ela se apegue, você precisa dar a ela a oportunidade de sentir a sua falta. A saudade é a ferramenta que o silêncio usa para construir o desejo. Se você satura o espaço com mensagens e presença constante, você não dá oxigênio para a chama crescer. O homem magnético é aquele que sai da cena no auge da interação, deixando um gosto de quero mais, em vez de ficar até que o assunto se esgote e o tédio apareça. A solução é o realinhamento da sua rotina. Se a sua vida gira em torno de esperar por um encontro ou uma mensagem, você já perdeu. A disciplina estoica exige que você tenha rituais que são sagrados. O seu treino, a sua leitura e o seu sono são inegociáveis. Quando você recusa um encontro porque já tem um compromisso consigo mesmo, você comunica um nível de autoridade que é raríssimo nos dias de hoje. Isso mostra que você se respeita mais do que deseja ser aceito. E não há nada mais atraente para alguém do que um homem que não pode ser comprado, apenas com atenção. Reflita sobre a sua disponibilidade. Você é o homem que responde em segundos, mesmo estando no meio de uma tarefa importante? Você é aquele que cancela o futebol com os amigos porque ela chamou de última hora? Se sim, você está sabotando o apego dela. O homem de valor possui limites claros. Ao estabelecer que o seu tempo é um recurso escasso, você automaticamente eleva o preço da sua companhia. Ela passará a valorizar cada minuto ao seu lado, pois sabe que aqueles minutos foram subtraídos de algo grandioso que você está construindo. Finalize esta parte entendendo que o silêncio é o seu aliado. Não sinta a necessidade de preencher cada hora do dia com interação. O vácuo que você deixa quando está focado no seu caminho é o que permite que ela projete as melhores qualidades em você. O apego silencioso é um processo de maturação. Ele exige tempo e distância para se consolidar. Seja o ouro que o mundo precisa cavar para encontrar, e não o ar que todos respiram sem notar. O respeito e o desejo são as recompensas do homem que domina a arte de se retirar. O segundo pilar para despertar o apego em silêncio é a construção da muralha emocional, ou o que os estoicos chamavam de cidadela interior. Marco Aurélio escreveu que a alma se torna tingida pela cor dos seus pensamentos. O erro fatal de muitos homens é serem emocionalmente transparentes e reativos.
Se ela se afasta, ele entra em pânico. Se ela é fria, ele tenta compensar. Esse desequilíbrio comunica que ela tem o controle total sobre o seu estado de espírito. O desinteresse dela é a resposta natural à sua fragilidade. O apego silencioso, por outro lado, é atraído pela estabilidade inabalável. Quando você se mantém calmo, centrado e seguro, independentemente do comportamento alheio, você se torna um porto seguro em um mundo de caos. Imagine a força de uma montanha. O vento sopra, a chuva cai e o clima muda drasticamente ao seu redor, mas a montanha permanece imóvel. Para o estoicismo, o homem deve ser essa montanha. O apego silencioso surge porque a mente humana busca segurança e previsibilidade em figuras fortes. Se você é um homem que não se abala por testes emocionais, silêncios prolongados ou mudanças de humor, você comunica que o seu eixo está dentro de você e não no que acontece fora. Ela começará a se apegar a essa solidez, pois sentirá que, não importa o que aconteça, você é o ponto fixo de sanidade e força. Um erro recorrente é a exposição emocional precoce. Muitos homens acreditam que mostrar vulnerabilidade extrema é uma forma de criar conexão, mas, na verdade, isso muitas vezes mata a tensão sexual e o respeito. O homem magnético é seletivo com o que sente e como expressa. Ele não é um robô sem sentimentos, mas um mestre da própria expressão. Ele processa suas dores e dúvidas no privado, apresentando ao mundo e a ela uma fachada de competência e serenidade. Esse mistério sobre o que você realmente está pensando cria um vácuo que ela tentará preencher com atenção e cuidado, buscando ser a pessoa que finalmente desvenda a sua muralha. A solução prática para este erro é o treinamento da equanimidade. Nas próximas interações, observe os seus impulsos de reagir. Se ela demorar a responder, não envie outra mensagem perguntando o porquê. Se ela for vaga, não peça explicações. Mantenha a sua vibração alta e o seu comportamento consistente. Quando ela perceber que o seu humor não depende da validação dela, ela sentirá uma atração instintiva por essa independência. O apego silencioso é o resultado de ela perceber que você é um homem que se governa. Ela sentirá que precisa se esforçar mais para ter um impacto real na sua vida emocional. Reflita sobre a sua reatividade. Você é o homem que se justifica o tempo todo ou que fica na defensiva? O estoicismo nos ensina que a melhor resposta ao desrespeito ou à incerteza é o silêncio e a manutenção da própria virtude. Ao não reagir, você retém o seu poder. Ela começará a se perguntar por que você é tão calmo e o que te dá tanta segurança. Essa curiosidade é o combustível do apego. O silêncio da sua muralha fala mais alto do que qualquer declaração de amor desesperada. Você se torna um desafio intelectual e emocional que ela desejará conquistar dia após dia. A muralha emocional também se manifesta na forma como você lida com o conflito. O homem que grita ou se desespera perde a autoridade. O homem que mantém o tom de voz baixo, o olhar firme e a lógica afiada durante uma discussão é visto como uma figura de poder. Ao demonstrar que você não pode ser quebrado emocionalmente, você se torna a pessoa mais valiosa do ambiente. O apego dela virá da percepção de que você é um homem capaz de protegê-la até de si mesma, pois você é o senhor das suas próprias paixões. Finalize esta parte entendendo que a sua paz interior é o seu maior ativo. Não a entregue de graça para ninguém. O apego silencioso é a sombra que segue o homem que não pode ser manipulado. Quando você é a sua própria fonte de felicidade e estabilidade, as pessoas naturalmente orbitam ao seu redor, tentando captar um pouco dessa luz. Seja a montanha que não se move pelo vento, e você verá como o mundo e ela buscará abrigo na sua sombra. O terceiro pilar para gerar o apego silencioso é o que chamamos de enigma do propósito.
No estoicismo, Epicteto ensinava que nenhuma coisa grande se cria de repente. O erro fatal que muitos homens cometem é transformar a mulher no seu projeto de vida. No momento em que você coloca a atenção dela acima da sua carreira, do seu treino ou dos seus objetivos, você perde a sua essência. O desinteresse dela é a reação lógica a um homem que não tem nada mais importante para fazer do que persegui-la. O apego silencioso, por outro lado, é atraído pela figura do homem que está em uma missão ascendente. Quando ela percebe que você tem um mundo vasto e ambicioso, onde ela é apenas uma convidada e não a dona da casa, o valor da sua presença dispara. Imagine a imagem de um navegador focado em descobrir novas terras. Ele é apaixonado, mas os seus olhos estão sempre no horizonte. Para o estoicismo, o propósito é a nossa bússola moral. O apego silencioso surge porque as pessoas sentem uma necessidade instintiva de fazer parte de algo maior. Se você é um homem que está construindo um legado, ela sentirá que precisa se anexar à sua trajetória para não ser deixada para trás. Ela começa a se apegar não ao que você diz, mas ao movimento da sua vida. O mistério de para onde você está indo e o quão longe você pode chegar é o que mantém a mente dela ocupada durante as suas horas de ausência. Um erro recorrente é a prestação de contas desnecessária. É o homem que detalha cada passo do seu dia, tentando incluir a outra pessoa em tudo por medo de perdê-la. O homem magnético mantém o seu trabalho e os seus planos em uma aura de discrição. Ele não precisa anunciar que está trabalhando duro. Os resultados é que devem fazer barulho. Ao manter o seu propósito como um enigma parcialmente revelado, você cria o efeito da curiosidade produtiva. Ela pensará, ele é tão focado, o que será que ele está construindo agora? Essa lacuna de informação é preenchida pelo apego, pois ela quer ser a pessoa que está ao lado do homem que conquista. A solução prática para este erro é o isolamento estratégico para o trabalho. Tenha períodos do dia onde você é inalcançável porque está mergulhado na sua deep work, trabalho profundo. Quando você finalmente ressurge e dá atenção a ela, essa atenção tem um peso muito maior, pois foi subtraída de algo valioso. O apego silencioso é o resultado de ela perceber que você não precisa da aprovação dela para se sentir realizado. O seu sucesso é independente. Essa autossuficiência é a característica mais atraente que um homem pode possuir, pois comunica que você é um líder, e líderes são raros. Reflita sobre o seu foco. Onde está a sua energia mental a maior parte do tempo? Se você gasta 80% do dia pensando nela e 20% no seu futuro, a sua vibração é de escassez. Inverta essa lógica. O estoicismo nos pede para focar no que está sob nosso controle, o nosso caráter e as nossas ações. Ao investir massivamente em si mesmo, você se torna um imã natural. Ela se apegará ao seu potencial e à sua disciplina. O silêncio que você mantém enquanto trabalha é o que constrói a sua autoridade. Você se torna o homem que ela não quer perder, simplesmente porque você é o único que não parece ter medo de perdê-la. O enigma do propósito também se manifesta na sua ambição silenciosa. Você não precisa ser o homem mais rico do mundo, mas precisa ser o homem que está mais longe hoje do que estava ontem. O movimento gera desejo. O desinteresse é o destino do estagnado. O apego é a sombra do homem que evolui. Quando ela vê a sua dedicação aos seus princípios estoicos e a sua excelência, ela sente que estar com você é um privilégio. Ela se apegará à ideia de ser a companheira de um homem que é fiel ao seu próprio destino. Finalize esta parte entendendo que o seu propósito é o seu escudo. Ele te protege da carência e da necessidade de agradar. O apego silencioso não é algo que você força, é algo que você atrai ao se tornar a melhor versão de si mesmo. Seja o capitão do seu navio com destino certo.
Quando ela perceber que você vai chegar ao seu destino com ou sem ela, ela fará de tudo para garantir que esteja ao seu lado na hora da vitória. O respeito e o apego são os subprodutos de um homem que se recusa a ser menos do que pode ser. O quarto pilar para gerar o apego em silêncio é a prática da audiência seletiva. No estoicismo, Zenão de Sítio, o fundador da escola, dizia que temos 2 ouvidos e apenas uma boca para que possamos ouvir mais e falar menos. O erro fatal de muitos homens é o transbordamento verbal. Eles tentam impressionar falando de si mesmos, de suas posses ou de suas opiniões, acreditando que o barulho gera interesse. Na realidade, o excesso de fala comunica insegurança e necessidade de validação. O desinteresse dela nasce quando ela sente que já conhece todos os seus pensamentos. O apego silencioso, por outro lado, é cultivado no espaço que você deixa para ela falar. Quando você ouve com presença absoluta, mas mantém as suas próprias cartas escondidas, você se torna um enigma que ela sente a necessidade de desvendar. Imagine o poder do silêncio em uma conversa. Enquanto a maioria dos homens está ansiosa para preencher cada vácuo com palavras vazias, o homem estoico utiliza o silêncio como uma moldura para a sua presença. O apego silencioso surge porque, ao ouvir mais, você se torna o espelho onde ela projeta os seus próprios desejos e segredos. Ela se sente compreendida em um nível profundo, mas ao mesmo tempo percebe que sabe muito pouco sobre a sua cidadela interior. Esse desequilíbrio informativo gera uma tensão fascinante. Ela começará a se apegar a você porque você é a única pessoa que realmente a escuta, mas é também a única pessoa que ela ainda não conseguiu mapear completamente. Um erro recorrente é a confissão impulsiva. É o homem que, ao sentir um pouco de intimidade, despeja todos os seus planos e fraquezas, entregando o mapa do seu território emocional de uma vez só. O homem magnético pratica a economia da fala. Ele faz perguntas inteligentes que revelam o caráter dela, mas responde sobre si mesmo com sobriedade e precisão. Ele deixa ganchos de mistério. Se ela pergunta sobre o seu passado ou seus objetivos, ele dá uma resposta sólida, porém curta, deixando que ela tenha que trabalhar para extrair mais detalhes em encontros futuros. O apego silencioso é o resultado de uma curiosidade que nunca é totalmente saciada. A solução prática para este erro é o treinamento da escuta ativa e do olhar firme. Nas suas próximas interações, foque em ser o observador. Deixe que ela conte as histórias dela, que ela ria e que ela se exponha. Mantenha um contato visual tranquilo e use o silêncio após ela terminar de falar. Muitas vezes, esse silêncio de 2 ou 3 segundos fará com que ela revele algo ainda mais profundo para preencher o vazio. O magnetismo desse comportamento é avassalador, pois mostra que você é um homem que possui autocontrole e que não tem pressa. O apego silencioso nasce da sensação de que você é um oceano profundo, calmo na superfície, mas com profundidades que exigem tempo para serem exploradas. Reflita sobre a sua comunicação. Você fala para ser ouvido ou para ser validado? O estoico fala apenas quando as suas palavras são melhores do que o silêncio. Ao adotar essa postura, cada frase sua ganha 10 vezes mais valor. Ela passará a prestar atenção em cada detalhe do que você diz, pois sabe que você não desperdiça fôlego. O apego dela virá da valorização da sua palavra. Ela pensará em suas frases curtas e certeiras muito tempo depois de o encontro ter acabado. O seu silêncio é a tela onde ela pintará a imagem do homem ideal. A audiência seletiva também se manifesta na sua capacidade de não reagir verbalmente a tudo o que ouve. Se ela diz algo para te testar ou provocar, a sua melhor resposta é um sorriso leve e o silêncio. Isso mostra que você é inabalável. O desinteresse é o destino do homem que discute por tudo. O apego é a recompensa do homem que observa tudo e escolhe onde investir a sua energia.
Ao ser o ouvinte soberano, você se torna a figura de autoridade na relação. Finalize esta parte, entendendo que quem faz as perguntas controla a direção da interação. O apego silencioso é uma corda invisível que você tece cada vez que permite que ela se sinta importante na sua presença, enquanto você permanece como um enigma inalcançável. Seja o homem que ouve os segredos do mundo, mas que guarda os seus próprios sob 7 chaves de sabedoria e reserva. O desejo é atraído pelo que é ouvido no silêncio entre as palavras. O 5º pilar para despertar o apego em silêncio é a indiferença às provocações, ou o que o estoicismo chama de domínio da reatividade. Marco Aurélio escreveu que a melhor vingança é não ser como aquele que causou a injúria. O erro fatal de muitos homens é morder a isca de cada teste emocional que lhes é lançado. Se ela se afasta, ele pergunta o que fez de errado. Se ela menciona outro homem, ele demonstra ciúmes. Se ela desmarca um compromisso, ele reclama. Essa reatividade é o oposto do magnetismo. Ela comunica que você é um homem que pode ser facilmente manipulado através das suas emoções. O apego silencioso, por outro lado, é atraído pela figura que permanece imperturbável. Quando você não reage ao que deveria te abalar, você sinaliza uma superioridade de espírito que é irresistível. Imagine o impacto de uma provocação que bate em uma parede de aço e cai no chão sem fazer barulho. No estoicismo, aprendemos que não são as coisas que nos perturbam, mas o nosso julgamento sobre elas. O apego silencioso surge porque, ao não reagir a testes de desinteresse ou a jogos emocionais, você inverte o jogo de poder. Ela começa a se perguntar: por que ele não ficou bravo? Por que ele não correu atrás? Será que ele não se importa tanto quanto eu pensava? Essa dúvida é o que gera o apego. O silêncio da sua não reação força a mente dela a trabalhar em dobro para tentar recuperar o controle da situação, e é nessa busca por controle que ela acaba se entregando emocionalmente. Um erro recorrente é a necessidade de defesa. Muitos homens sentem que precisam vencer uma discussão ou provar seu ponto quando são desafiados. Para o homem magnético, a vitória está na manutenção da própria paz. Se ela tenta gerar ciúmes, ele apenas sorri e muda de assunto, ou faz um elogio sincero a algo totalmente diferente. Se ela demora a responder, ele não menciona o tempo decorrido quando a conversa retoma. Ao ignorar o comportamento negativo e recompensar apenas o positivo com a sua atenção, você treina a dinâmica da relação sem dizer uma única palavra de cobrança. O apego silencioso nasce do respeito por um homem que não se deixa levar por dramas pequenos. A solução prática para este erro é o filtro da razão. Toda vez que você sentir o impulso de reagir, seja com raiva, tristeza ou carência, faça uma pausa de 3 segundos. Pergunte-se: isso está sob meu controle? Se o comportamento dela é algo que ela escolheu, você reagir não vai mudar a vontade dela, apenas vai diminuir o seu valor. O magnetismo real vem da capacidade de permanecer leve e bem-humorado mesmo sob pressão. O apego silencioso é o resultado de ela perceber que você é um homem inabalável. Ela sentirá que, para estar com você, ela precisa subir ao seu nível de maturidade e não te puxar para o nível dos jogos mentais. Reflita sobre a sua postura. Você é o homem que explode ou o homem que observa? O estoico é um observador da vida. Ao adotar essa postura, você se torna uma figura de autoridade silenciosa. Ela se apegará à sua força, pois sentirá que você é alguém que pode lidar com qualquer tempestade sem perder o leme. O seu silêncio diante de uma provocação é a afirmação mais forte do seu alto valor. Você comunica que a sua felicidade é uma propriedade privada,
protegida por muros que nenhuma provocação externa consegue escalar. A indiferença às provocações também se manifesta na sua capacidade de lidar com a rejeição momentânea. Se ela diz que não pode sair, o homem comum tenta convencer ou fica amargo. O homem estoico diz apenas: entendo, nos falamos em outra oportunidade, e volta para o seu propósito com foco total. Essa falta de impacto emocional faz com que ela reavalie a decisão dela quase instantaneamente. O apego silencioso floresce quando ela percebe que você não está preso a ela por necessidade, mas por escolha. Finalize esta parte entendendo que quem se irrita, perde. O apego silencioso é uma construção de respeito mútuo que só existe quando há limites claros e uma mente estável. Seja o mestre das suas reações e você será o senhor da atração. O desejo é atraído pelo homem que é como o mar, profundo, vasto e impossível de ser perturbado por uma pedra lançada da superfície. O sexto pilar para fazer com que ela se apegue em silêncio é o desapego dos resultados, fundamentado no conceito estoico de amor fati, amar o destino, seja ele qual for. O erro que aniquila o magnetismo masculino é a ansiedade pelo próximo passo. É o homem que está no primeiro encontro já planejando o namoro, ou que recebe uma mensagem e já imagina o futuro da relação. Essa sede pelo resultado vaza através dos poros e comunica uma carência que repele. O desinteresse dela nasce quando ela sente que você está tentando garantir algo. O apego silencioso, por outro lado, floresce quando ela percebe que você está plenamente presente, mas que não morreria se ela fosse embora amanhã. Imagine a liberdade de um homem que entra em qualquer interação sem nada a provar e nada a ganhar. Para o estoicismo, a nossa única obrigação é agir com virtude no presente. O resultado final não está sob nosso controle absoluto. Quando você se desapega do desfecho, você se torna perigosamente atraente. Ela sentirá que você é um homem que desfruta da companhia dela, mas que não é escravo dessa companhia. Esse desprendimento cria um desafio psicológico para ela. O desejo de se tornar a razão pela qual você decide ficar. O apego silencioso é o subproduto de ela tentar conquistar um homem que já se sente completo sozinho. Um erro recorrente é a perseguição após o recuo. Se ela diminui o ritmo ou se afasta, o homem comum tenta compensar, aumentando a pressão, enviando mais mensagens ou cobrando atenção. Isso apenas confirma para ela que você é dependente. O homem magnético, ao notar um recuo, aplica o desapego estoico. Ele também recua e foca em si mesmo. Ele não faz isso por vingança, mas por respeito à própria energia. Esse silêncio não reativo é o que faz ela se apegar. Ela pensará: por que ele não está lutando pela minha atenção? A resposta silenciosa que você envia é que a sua vida é valiosa demais para ser gasta perseguindo quem não está caminhando ao seu lado. A solução prática é o desenvolvimento da abundância mental. Mesmo que você não tenha outras opções românticas no momento, você deve ter uma abundância de projetos, hobbies e metas. Quando o seu dia é preenchido com vitórias pessoais, o resultado de uma interação social torna-se secundário. O apego silencioso nasce da percepção de que você é um prêmio em movimento. Ela se sentirá impelida a se prender a você porque você é o único que não está tentando prendê-la. O seu desapego é o que dá a ela a liberdade necessária para sentir o desejo de estar perto. Reflita sobre a sua intenção. Você está agindo para ser feliz ou está agindo para que ela te faça feliz? O estoico encontra a felicidade na própria conduta. Ao adotar essa postura, você elimina o cheiro de desespero. Ela se apegará à sua aura de independência. É o paradoxo do magnetismo. Quanto menos você precisa do resultado, mais o resultado te persegue.
O silêncio da sua autossuficiência é um convite irresistível para que ela tente ser a exceção na sua vida de desapego. O desapego dos resultados também te protege de jogos mentais. Se alguém tenta te manipular através da incerteza, a sua resposta é o desinteresse calmo. Você não joga o jogo, você simplesmente sai da mesa. Essa prontidão para caminhar para longe de qualquer situação que não te valorize é a maior prova de alto valor que um homem pode dar. O apego silencioso dela será fundamentado no respeito à sua coragem. Ela saberá que para te ter, ela precisa ser recíproca, pois você não é um homem que aceita menos do que merece. Finalize esta parte entendendo que a sua mão deve estar sempre aberta. Se o pássaro quiser pousar, ele encontrará um lugar seguro. Se ele quiser voar, ele encontrará o céu livre. Ao não fechar a mão para prender ninguém, você se torna o lugar onde todos querem pousar. O apego silencioso é a resposta da natureza ao homem que conquistou a si mesmo e que não teme a solidão. Seja o destino, não o perseguidor. O sétimo pilar para cultivar o apego em silêncio é a validação meritocrática. No estoicismo, a justiça consiste em dar a cada um o que lhe é devido. O erro fatal que destrói a atração é o elogio gratuito ou a bajulação constante. O homem que elogia a beleza de uma mulher o tempo todo, ou que valida cada comportamento dela sem critério, está comunicando que o seu julgamento é barato e que ele é facilmente impressionável. O desinteresse dela nasce quando ela percebe que não precisa fazer esforço algum para ter a sua admiração. O apego silencioso, por outro lado, é construído sobre o respeito. Quando você é econômico com a sua validação e só a entrega quando ela é realmente merecida, você transforma o seu elogio em um prêmio de alto valor. Imagine a diferença entre uma medalha de participação e um troféu de primeiro lugar. A medalha de participação não tem valor porque todos a recebem. O troféu é cobiçado porque exige esforço e mérito. Para o homem estoico, a palavra é sagrada. Se você elogia alguém, deve ser por uma virtude real, um gesto de caráter ou uma inteligência demonstrada, e não apenas para preencher um silêncio ou tentar agradar. O apego silencioso surge porque ela começará a buscar a sua aprovação de forma subconsciente. Ela pensará, ele não elogia qualquer coisa, então quando ele me valida, é porque eu realmente sou especial. Esse desejo de ser validada por um homem de critérios rígidos é um dos maiores motores do apego feminino. Um erro recorrente é a validação por medo. É o homem que concorda com tudo o que ela diz ou que a elogia excessivamente quando sente que ela está se afastando, na esperança de trazê-la de volta. Isso tem o efeito oposto, comunica fraqueza. O homem magnético sabe que o seu silêncio é uma ferramenta de feedback. Se ela se comporta de forma desrespeitosa ou desinteressada, ele retira a validação e a atenção. Se ela demonstra investimento e virtude, ele a recompensa com presença e reconhecimento. Essa clareza de princípios faz com que ela se apegue ao seu julgamento. Ela sentirá que estar com você é um processo de evolução, onde ela também é desafiada a ser a sua melhor versão. A solução prática é a regra do elogio específico e raro. Pare de elogiar o óbvio. Em vez de dizer você está bonita, o que ela ouve de todo mundo, observe algo no caráter dela ou em uma habilidade específica. Diga algo como: admiro a forma como você resolveu aquele problema com calma. Isso mostra que você é um observador atento e que valoriza a substância acima da superfície. O apego silencioso nasce desse reconhecimento profundo. Ela se sentirá vista de uma forma que outros homens não conseguem, mas sentirá que precisa manter esse padrão de excelência para continuar recebendo a sua atenção. Reflita sobre a sua entrega. Você é um homem que distribui validação como se fosse papel impresso ou como se fosse ouro?
O estoicismo nos ensina a não desperdiçar nossos recursos mentais. Ao ser criterioso, você se torna uma figura de autoridade. Ela passará a analisar as próprias atitudes antes de falar com você, querendo garantir que está agindo de forma a manter o seu respeito. O silêncio que você mantém enquanto avalia a situação é o que gera a tensão necessária para o apego. Você não é um fã, você é um selecionador de virtudes. A validação meritocrática também serve para estabelecer limites. O homem que sabe elogiar é o mesmo homem que sabe criticar ou se silenciar diante do erro. Ao demonstrar que a sua admiração não é incondicional e que ela depende do comportamento mútuo, você cria uma dinâmica de alto valor. O apego silencioso é fundamentado na ideia de que você é um homem que não pode ser enganado por aparências. Ela se apegará à sua integridade e à sua capacidade de ver a verdade além das máscaras sociais. Finalize esta parte entendendo que a sua aprovação deve ser o resultado de uma conquista, não de uma doação. O apego silencioso é a resposta ao homem que possui padrões elevados. Quando você se recusa a validar a mediocridade, você sinaliza que a sua própria vida é excelente. Seja o homem cujas palavras de admiração são raras, mas tão pesadas de verdade que mudam o dia de quem as recebe. O desejo é atraído pelo homem que sabe o valor do seu próprio muito bem. O oitavo pilar, para fazer com que ela se apegue em silêncio, é a preservação do território privado. No estoicismo, aprendemos a importância da reserva e da proteção da nossa vida interior. Marco Aurélio dizia: olha para dentro, dentro está a fonte do bem. O erro fatal que destrói o magnetismo é o homem que se torna um livro aberto cedo demais. Ele conta todos os seus traumas, seus planos detalhados, suas rotinas e suas fraquezas na primeira oportunidade. Ao fazer isso, você elimina o mistério. O desinteresse dela nasce quando não há mais nada a ser descoberto. O apego silencioso, por outro lado, é alimentado pela curiosidade. Quando você mantém partes da sua vida sob uma aura de discrição, você força a imaginação dela a trabalhar, e a imaginação é o solo onde o apego cria raízes. Imagine um castelo com várias camadas de muralhas. Se o rei abre todos os portões e mostra o tesouro para qualquer visitante, o castelo perde o seu valor e a sua segurança. Para o homem magnético, a sua vida é esse castelo. Você não precisa mentir ou ser obscuro, apenas não precisa ser excessivamente explicativo. O apego silencioso surge porque ela sentirá que, para realmente te conhecer, ela precisa de tempo, paciência e mérito. Ela pensará: ele tem uma profundidade que eu ainda não alcancei. Esse sentimento de que sempre há algo a mais para descobrir sobre você é o que mantém a mente dela ocupada durante as suas horas de silêncio. Um erro recorrente é a exposição digital total. É o homem que posta cada refeição, cada treino e cada pensamento nas redes sociais. Para quem te observa de fora, você se torna previsível e banal. O homem estoico prefere a substância à aparência. Ele vive momentos grandiosos, mas não sente a necessidade de provar nada ao mundo. Ao manter o seu território privado, você cria um contraste com a massa de homens que buscam validação externa constante. O apego silencioso nasce desse senso de exclusividade. Ela sentirá que o tempo que passa com você é a única forma real de acessar quem você é de verdade, pois você não entrega a sua essência para qualquer um que clique em um perfil. A solução prática é a regra da revelação gradual. Nas suas conversas, nunca entregue a história completa de uma vez. Fale sobre o que você faz, mas não necessariamente sobre tudo o que você sente a respeito. Deixe que ela descubra as suas habilidades e talentos aos poucos.
O magnetismo de um homem que, após meses, revela casualmente que fala outro idioma ou que toca um instrumento é infinitamente maior do que o do homem que lista todas as suas qualidades no primeiro encontro. O apego silencioso é o resultado desse processo de descoberta arqueológica. Ela sentirá que encontrou um tesouro raro que o resto do mundo não percebeu. Reflita sobre a sua necessidade de ser compreendido. Você busca empatia ou busca respeito? O estoico busca a autoaprovação primeiro. Ao não sentir a urgência de explicar cada uma das suas decisões, você comunica uma autoconfiança inabalável. Ela se apegará a essa autonomia. Ela passará a observar seus gestos e silêncios para tentar ler as entrelinhas. Essa atenção concentrada é a forma mais pura de apego. O seu silêncio sobre certas áreas da sua vida não é uma barreira, mas um convite para que ela se esforce para ser digna de entrar no seu círculo mais íntimo. O território privado também inclui os seus momentos de solidão. O homem que demonstra que gosta da própria companhia e que tem hobbies que não envolvem mais ninguém é extremamente atraente. Isso comunica que você não é dependente de interação social para se sentir vivo. O apego silencioso floresce quando ela percebe que você tem um mundo interior rico e vibrante, para onde você se retira com frequência. Ela desejará ser convidada para fazer parte desse mundo, mas entenderá que o acesso é um privilégio, não um direito. Finalize esta parte entendendo que o mistério é a pele do desejo. Sem mistério, a atração morre e o apego se transforma em amizade ou tédio. O apego silencioso é a recompensa do homem que sabe guardar segredos, inclusive os seus próprios. Seja o homem que possui camadas, que tem profundidade e que não se entrega por inteiro ao primeiro sinal de afeto. O desejo é atraído pelo que é sagrado, e o que é sagrado é sempre protegido por um véu de reserva. O nono pilar para consolidar o apego em silêncio é o que chamamos de a calma do imperador, ou o domínio da presença física e vocal. No estoicismo, a postura externa deve ser um reflexo da ordem interna. Sêneca dizia que o corpo deve ser tratado com rigor para que não deixe de obedecer à alma. O erro fatal de muitos homens é a linguagem corporal de baixa autoridade. Movimentos bruscos, fala acelerada, risos nervosos e a constante busca por contato visual para checar a reação dela. Isso comunica ansiedade. O apego silencioso, por outro lado, é atraído pela economia de movimento. Quando você se move com calma, fala com pausas deliberadas e mantém um olhar tranquilo, você sinaliza que é o senhor do ambiente. As pessoas se apegam a quem transmite o controle que elas mesmas não possuem. Imagine a imagem de um imperador romano entrando em uma sala. Ele não precisa gritar para ser ouvido, nem se apressar para ser notado. A sua própria gravidade atrai os olhares. Para o homem magnético, a calma é uma arma. O apego silencioso surge porque a sua tranquilidade é contagiosa, mas também intimidadora. Ela sentirá que você é um homem que não pode ser atropelado por circunstâncias externas. O silêncio que você mantém entre as frases e o peso do seu olhar comunicam que você está processando a realidade de forma superior. Ela se apegará à sua presença porque ela emana uma segurança que o homem moderno, sempre apressado e digitalmente fragmentado, perdeu há muito tempo. Um erro recorrente é a fidgeting, ou a inquietação física. É o homem que mexe no celular, balança a perna ou ajeita a roupa constantemente quando está sob o olhar de alguém que lhe interessa. Isso revela que você está desconfortável na sua própria pele. O homem estoico pratica a imobilidade consciente. Ele sabe que a energia deve ser conservada. Ao manter uma postura aberta, relaxada e imperturbável, você cria uma aura de alto status. O apego silencioso nasce desse magnetismo animal. Ela se sentirá impelida a se aproximar
para sentir a temperatura desse autocontrole. O seu silêncio físico é o que permite que a tensão sexual e o respeito cresçam sem interrupções. A solução prática é o treinamento da lentidão consciente. Da próxima vez que estiver com ela, diminua a velocidade da sua fala em 20%. Faça pausas antes de responder a uma pergunta importante. Mantenha o contato visual por 1 segundo a mais do que o habitual, antes de desviar o olhar lateralmente. Nunca para baixo. Essas microações comunicam que você não tem medo do julgamento e que você domina o tempo da interação. O apego silencioso é o resultado de ela perceber que você é o ponto de ancoragem da conversa. Ela se sentirá segura ao seu lado, e a segurança é o solo onde o apego romântico se transforma em necessidade emocional. Reflita sobre a sua voz. Você fala para fora ou fala para ser entendido? O tom de voz de um homem deve vir do peito, não da garganta. O estoicismo nos ensina a ser precisos. Ao usar poucas palavras, mas ditas com um timbre calmo e profundo, você faz com que cada sílaba seja importante. Ela passará a caçar as suas palavras. O silêncio que segue uma frase impactante sua é onde o apego se consolida. Ela ficará pensando no peso da sua voz muito depois de você ter ido embora. Você se torna a voz da razão e do desejo na mente dela. A calma do imperador também se manifesta na forma como você lida com o espaço físico. O homem magnético não tem medo de ocupar o seu lugar. Ele não se encolhe, mas também não invade o espaço alheio de forma agressiva. Ele possui uma presença de campo. Ao demonstrar que você está confortável no silêncio e na imobilidade, você força o outro a se ajustar a você. O apego silencioso dela é uma forma de harmonização. Ela tentará se sintonizar com a sua frequência de calma. Ela sentirá que perto de você o barulho do mundo diminui. Finalize esta parte entendendo que a sua linguagem corporal é o rastro da sua alma. Se você é caótico por dentro, será trêmulo por fora. Se você é estoico por dentro, será uma rocha por fora. O apego silencioso é a resposta ao homem que não precisa gesticular para ser grande. Seja a presença que preenche o ambiente sem esforço. O desejo é atraído pelo homem que é o senhor do seu próprio corpo, pois ele prova que é o senhor do seu próprio destino. O 10º pilar e a chave mestra para consolidar o apego em silêncio é a inversão da busca ou o prêmio final. No estoicismo, aprendemos que o valor de qualquer coisa é determinado pelo esforço necessário para obtê-la. Epicteto dizia: se você deseja algo que não está sob seu controle, você será sempre um escravo. O erro fatal que impede o apego é o homem que se entrega totalmente antes de ser conquistado. Ele se torna o perseguidor, o provedor de atenção constante, o homem que está sempre ganhável. O desinteresse dela é a resposta biológica à falta de desafio. O apego silencioso, por outro lado, atinge o ápice quando ela percebe que você é o prêmio e que ela precisa subir o nível para garantir o seu espaço na sua vida. Imagine a dinâmica de um trono. O rei não corre atrás dos súditos, os súditos buscam a audiência do rei. Para o homem magnético, isso não é sobre arrogância, mas sobre autovalorização. O apego silencioso surge no momento exato em que ela para de se perguntar se gosta de você e começa a se perguntar: será que ele gosta de mim o suficiente para me deixar entrar? Essa inversão de polaridade é o que gera o apego profundo. Ao manter a sua vida centrada no seu propósito, na sua calma e na sua escassez, você força o outro lado a investir. E a psicologia é clara. Nós nos apegamos àquilo em que investimos tempo, energia e emoção. Um erro recorrente é o medo do vácuo. Muitos homens, quando sentem que ela está investindo, ficam com medo de parecerem frios e imediatamente entregam todo o ouro, voltando a ser o homem disponível de antes. Isso quebra o encanto.
O homem estoico sabe manter o equilíbrio. Ele recompensa o investimento dela com uma presença de qualidade, mas nunca abre mão da sua independência. Ele permite que ela sinta o frio da ausência dele para que ela aprecie o calor da sua presença. Esse contraste é o que mantém o apego vivo. O silêncio que você mantém quando não estão juntos é o que dá espaço para que ela planeje como te impressionar no próximo encontro. A solução prática para este estágio final é a retirada estratégica. Quando a interação estiver no ponto mais alto de conexão, seja você o primeiro a encerrar o assunto ou o encontro, alegando um compromisso com o seu propósito. Isso deixa uma marca psíquica de alto valor. Ela passará as próximas horas revivendo os momentos bons e tentando entender por que você foi embora. O apego silencioso é construído nessa análise solitária dela. Ela começará a agir de forma a te agradar mais, a ser mais presente e a buscar a sua validação. Você não precisou pedir nada. O seu comportamento de homem soberano criou a necessidade nela. Reflita sobre a balança de esforço. Quem está remando mais forte no barco da relação? Se é você, pare. O estoicismo nos ensina a não forçar a natureza. Se a atração for real, ela deve fluir de ambos os lados. Ao diminuir o seu esforço e manter a sua virtude, você permite que ela assuma o papel de coautora da história. Ela se apegará porque sente que a conexão com você é uma conquista pessoal dela. Ela se orgulhará de estar com um homem que não se entrega para qualquer uma, e esse orgulho é o cimento do apego duradouro. A inversão da busca também se manifesta na sua capacidade de dizer não. O homem que diz sim a tudo é um capacho. O homem que sabe negar um pedido ou discordar de uma opinião prova que tem uma alma própria. Esse atrito controlado gera um respeito imenso. O apego silencioso dela será fundamentado na admiração por um homem que não pode ser dobrado. Ela sentirá que estar ao seu lado exige que ela seja uma mulher melhor, mais inteligente e mais autêntica. Você se torna o padrão de excelência pelo qual ela mede o mundo. Finalize esta parte compreendendo que o objetivo não é ganhar a pessoa, mas ser alguém que vale a pena ser ganho. O apego silencioso é a consequência inevitável de um homem que construiu uma vida tão poderosa que outros naturalmente querem orbitar ao seu redor. Seja o sol do seu próprio sistema. Mantenha o seu brilho, mantenha a sua distância necessária e observe como tudo o que é verdadeiro gravita em sua direção. O desejo é o prêmio do homem que aprendeu que a sua própria aprovação é a única que realmente importa. Chegamos ao fim de um tratado sobre a soberania masculina. O que discutimos aqui não são táticas de manipulação, mas as leis fundamentais do respeito e da atração sob a ótica da sabedoria milenar. Fazer alguém se apegar em silêncio não é um ato de força, é um ato de contenção. É a maestria de entender que o seu silêncio, o seu propósito e a sua calma são moedas de altíssimo valor em um mundo barulhento e carente. Toda vez que você resiste ao impulso de buscar validação, você está, na verdade, construindo uma muralha de magnetismo que ninguém pode ignorar. Se você assistiu até aqui, você já não é mais o mesmo homem que começou este vídeo. A maioria dos homens continuará enviando mensagens desesperadas, implorando por atenção e colocando seus desejos acima de sua missão. Eles são previsíveis. Você, agora, possui o mapa para a imprevisibilidade do homem de alto valor. O desafio que deixo para você é a prática do desapego. Não se torne um escravo dos resultados. Torne-se o mestre das suas ações. O apego alheio é uma consequência natural da sua autossuficiência. Quando você não precisa de ninguém para se sentir completo, o mundo inteiro sente uma necessidade inexplicável de estar ao seu lado. Lembre-se, o respeito não se pede, se impõe através da conduta. O desejo não se implora, se atrai através da excelência.
A partir de hoje, trate o seu tempo como o ouro que ele é e a sua atenção como o privilégio que ela deve ser. Seja o homem que é uma montanha de estabilidade em meio ao mar de incertezas. A sua jornada estoica está apenas começando e a construção do seu império pessoal depende exclusivamente da sua capacidade de dominar a si mesmo antes de querer dominar o coração de qualquer outra pessoa. Antes de encerrar, quero que você faça um compromisso real com a sua evolução. O conhecimento sem ação é apenas entretenimento. Escolha um dos pilares que discutimos hoje, seja a presença escassa ou a calma do imperador, e aplique-o imediatamente na sua vida. O homem que você deseja se tornar está esperando que você mate o homem que você é hoje. A forja da disciplina nunca para. Comente: disciplina se você teve a têmpera para chegar até o último segundo deste treinamento. Esse comentário é o sinal de que você faz parte da elite dos 1% que buscam o autodomínio em vez de atalhos. Eu leio cada um de vocês e sei quem são os que realmente estão no caminho da grandeza. Mantenha-se firme, proteja a sua paz e nunca se esqueça: o homem que se basta é o único que o mundo nunca conseguirá esquecer. Nos vemos no topo.